Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 12. Lucas diz assim: aconteceu que na igreja que estava em Antioquia, havia certos profetas e mestres, como Barnabé, e Simeão, de cognome Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E depois de jejuarem e orarem e imporem as mãos sobre eles, despediram-nos. Assim, estes, sendo enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. E depois de chegarem a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E também tinham João como cooperador deles. E, depois de atravessarem a ilha de Pafos, encontraram certo mago judeu, falso profeta, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente que chamara Barnabé e Saulo e desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o procônsul. Então Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E, agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem veres o sol por algum tempo. E logo em seguida caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andava em volta, procurando quem o conduzisse pela mão. Então o procônsul, ao ver o que havia acontecido, creu, ficando impressionado com a doutrina do Senhor. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, dai-nos graça para compreender o texto que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, Pai, a realizar a exposição com fidelidade, de modo que eu não fale nada que a Tua palavra não está falando, de modo que eu não acrescente nenhuma vírgula ou retire um ponto, mas que eu consiga, Pai, ser fiel nessa exposição e que os irmãos consigam compreender tudo que nós vamos falar e que no final, Pai, possamos extrair daqui lições, ou ao mesmo no decorrer da exposição a gente consiga extrair lições práticas para a nossa vida. Esse é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é preciso lembrar o que nós vimos nos últimos domingos. A igreja nasce em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Estava atrás apenas de Roma e de Alexandria. Era uma cidade que tinha mais ou menos 500.000 de habitantes, 500 mil pessoas moravam ali, e a igreja nasceu ali. Fruto, inclusive, da perseguição contra Estevão, que levou os cristãos a se dispersarem até chegar em Antioquia. E nós vimos ali que um profeta apareceu, Ágabo, profetizando uma fome que viria sobre o Império Romano. De fato veio. E Paulo e Barnabé se uniram junto com a igreja em Antioquia e levaram uma oferta para a igreja em Jerusalém para ajudar os irmãos que iriam passar por aquele período difícil. E ali eles ficaram um tempo ajudando os irmãos. Nesse interim, Pedro, na verdade, primeiro, Tiago foi morto, a gente viu no domingo passado. Pedro foi preso, a igreja orava. Pedro foi livre da prisão, Deus trouxe um grande livramento, os irmãos devem se lembrar, a gente estudou isso domingo passado. E no final do capítulo 12, que a gente estudou semana passada, diz que o Paulo e o Barnabé, depois de ajudar lá os irmãos, voltaram para Antioquia. E levaram com eles o João Marcos. E ali a gente terminou o capítulo 12. E o capítulo 13, ele começa dizendo
sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Então, o que nós vamos ver aqui é o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que é uma viagem missionária? É quando alguém viaja para outro país para pregar o evangelho. Ser um missionário é você ir para outras terras, enfrentar desafios para levar a palavra do Senhor. Isto é ser um missionário, e nós vamos encontrar nos próximos capítulos de Atos, até terminarmos o estudo, pelo menos 3 viagens missionárias. E algumas delas, eles vão sair sempre de Antioquia, como aconteceu com essa. Dito isso, irmãos, nós vamos entender como foi o início dessa viagem missionária. A gente separou esse texto que a gente leu em algumas partes. Do 1 ao 4 a gente vai ver o Paulo e o Barnabé sendo separados pelo Espírito Santo. Do 5 ao 7 nós vamos ver eles chegando no primeiro destino dessa viagem. Do 8 ao 11 nós vamos ver o Bar Jesus, ou Elimas, é o mesmo, tá? A gente viu 2 nomes aqui, mas é um só. Bar Jesus e Elimas é a mesma pessoa. A gente vai ver ele sendo desmascarado, e a gente vai ver no final o governador, procônsul, que a gente viu, é um governador. É um título sinônimo a governador, sendo liberto do falso ensino. Eu só peço aos irmãos que fiquem acordados, obviamente, que estejam aqui com a cabeça, para a gente poder estudar esse breve texto, porém muito importante. Vamos começar vendo do 1 ao 4, Atos 13, do 1 ao 4. Vamos devagarzinho, vamos ver o verso 1 primeiro. Aconteceu que na igreja que estava em Antioquia havia certos profetas, como Barnabé, profetas e mestres, como Barnabé, Simeão de cognome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado junto com Herodes, o Tretarca e Saulo. Então aqui é só bom a gente entender alguns personagens que surgem aqui. 2 deles nós já vimos, Barnabé e Saulo. Dispensa apresentações, porque já estamos vendo eles várias vezes. Então não vou falar nem de Barnabé nem de Saulo. Só que aí a gente tem outros 3 nomes. Um é Simeão. Quando diz cognome, é também chamado Simeão Níger. Níger, irmão, significa negro. Então esse Simeão, ele era negro. Tudo indica que esse Simeão, ele era de origem africana, que estava ali na Antioquia, vivendo junto com os outros irmãos. Também tem um Lúcio, que a gente viu aí, Lúcio de Cirene. Esse com certeza era africano, porque Cirene ficava na África. E a gente viu também um tal de Manaém, que cresceu junto com Herodes. Importante notar também, irmãos, que o texto diz que entre estes haviam profetas e mestres. Quem são os mestres aqui dessa lista? Sem dúvida, o Saulo e o Barnabé. Se você forçar um pouquinho a memória, vocês vão se lembrar que depois que eles plantaram a igreja em Antioquia, eles ficaram 1 ano. Paulo e Barnabé ficaram 1 ano ensinando. O que um mestre faz? Ensina. Inclusive, os professores antigamente, não sei se hoje ainda são, eram também chamados de mestres. Porque professor e mestre é sinônimo, é aquele que ensina. Então, na igreja de Antioquia, tinham os que ensinavam e tinham também os profetas. E talvez Simeão, Lúcio e Manaém fossem profetas. Qual que é a diferença? Importante a gente entender a diferença de um mestre para um profeta. Ambos, os 2, transmitem a palavra de Deus. Ambos, mestre e profeta, transmitem a palavra de Deus. A principal diferença é que os mestres faziam isso regularmente. Então, toda vez que eles se reuniam,
tinha um mestre ensinando. Os profetas transmitiam a palavra de Deus eventualmente, quer dizer, vez ou outra, não era sempre. A gente viu o caso de Ágabo, que apareceu e trouxe a palavra de Deus, alertando sobre a fome que viria. E a gente vai ver aqui, continuando a leitura do texto, que houve um profeta que se levantou, trazendo a notícia de que Deus havia separado Paulo e Barnabé para uma missão. Mas antes da gente ler esse verso 2, eu já quero trazer aqui uma reflexão importante. Eu não vou deixar para o final para trazer as aplicações. Hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou aplicando conforme a gente vai lendo. O que a gente aprende aqui no verso 1? Esse primeiro verso. A gente aprende que a igreja em Antioquia, ela não tinha um dono. Ela não era governada por uma pessoa. Não era o Paulo que mandava na igreja. Não era o Barnabé que mandava na igreja. A igreja, ela não tinha um dono. Ela tinha, sim, responsáveis, mas todos, e aqui entra a aplicação, todos os irmãos na igreja primitiva tinham voz ativa. O que significa isso? Eles tinham liberdade para falar, não no culto. Eu digo, isso não está legal. Trazer ideias, será que poderíamos fazer dessa maneira? Eles tinham liberdade para chegar naqueles que eram responsáveis e trazer sugestões, possíveis reclamações, ideias. Não era um regime totalitário, um regime... não havia um ditador mandando na igreja. E eu quero que os irmãos entendam que aqui não é diferente. Eu não sou dono da igreja. Inclusive, se você tem esse costume, deixe ele de lado. Qual? Explico. Eu vou lá na igreja do pastor Jonatas. Se você tem esse costume, pare com isso. Eu não tenho igreja nenhuma. A igreja é, em primeiro lugar, de Jesus. Ele é o nosso pastor e bispo. Em segundo lugar, é uma comunidade que compreende. Então você, caso esteja identificando algo, você tem a liberdade e o dever de falar, pastor, assim, e nós vamos te ouvir. E dependendo do caso, nós vamos abrir para os outros irmãos, para a gente chegar num acordo. Porque a igreja não é minha, é nossa. Nós somos irmãos e somos uma comunidade. Por que fizemos a confissão de fé? Por essa razão. Porque se você não sabe, você tem um documento que vai proteger a igreja. Nós ainda não temos um conselho de pessoas responsáveis pela igreja. Mas todos têm um documento para proteger a igreja. Ou vocês não lembram que eu ensinei isso durante as aulas da nossa confissão de fé? Tá bom? Então fique claro, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus e nós todos temos voz ativa para conversarmos e trazermos as melhorias e também apontarmos aquilo que precisa deixar de ser feito. Tá bem, irmãos? Vamos ver o verso 2? Enquanto ministravam ou serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então é importante notar que diz que enquanto eles ministravam, em algumas versões, enquanto eles serviam. Na prática enquanto eles estavam reunidos no culto a Deus. Enquanto nós não estamos aqui reunidos no culto a Deus, imagine que eles também estavam adorando, estavam naquela ocasião em jejum, e no momento ali da reunião, do encontro deles, o Espírito Santo falou. E aqui o Espírito Santo falou através de um profeta. Lembra que eu disse? O mestre transmitia a palavra de Deus regularmente.
Mas, eventualmente, na igreja primitiva, o Espírito Santo falava através de um profeta. E o Espírito Santo falou. O que o Espírito Santo falou? Separa para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. Qual missão foi essa? Nós vamos ver adiante. Mas veja o verso 3, a obediência dos irmãos diante daquela direção do Espírito Santo. Verso 3. E depois de jejuarem e orarem, e imporem as mãos sobre eles, despediram-nos. Bem, irmãos, veja só. O Espírito Santo falou, separa Barnabé e Saulo. O que eles fizeram? Eles oraram e jejuaram. A razão deles terem feito isso não está dita, não está revelada aqui para nós. Mas podemos, e aqui são suposições, tá? Aqui é a gente imaginar. Não havia muita perseguição contra a igreja? Não havia muita perseguição contra os apóstolos? Sempre que eles iam para um lugar novo pregar o evangelho, eles não eram perseguidos? Possa ser, repito, suposição, mas possa ser que, sabendo que Deus iria enviá-los para uma missão, e obviamente não seria uma missão fácil, então eles meio que oraram e jejuaram em favor de Saulo e Barnabé, para que Deus os capacitasse, os fortalecesse e os preparasse para as dificuldades que eles iriam enfrentar. E posso dar um spoiler aqui? Eles enfrentaram. Inclusive, mais para frente a gente vai ver o Paulo sendo espancado e dado como morto. Quem olhava para ele dizia, ele está morto. Então, talvez. E aí, o detalhe aqui importante, vocês estão tão quietinhos prestando atenção, eu acho tão legal. Não sei se vocês estão prestando atenção mesmo, mas quietinho vocês estão. O legal é que diz que eles impuseram as mãos sobre o Paulo e o Barnabé. E aqui é um outro ponto importante. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós tínhamos a cerimônia da unção. Então, quando ia levantar um rei, separar um rei, eles derramavam óleo sobre a cabeça. Quando iam separar um sacerdote, derramavam o óleo sobre a cabeça. Aqueles que eram separados por Deus na Antiga Aliança para uma missão especial, recebiam a unção com óleo. Na Nova Aliança, esta unção é substituída pela imposição de mãos. Então, a cerimônia para enviá-los para esta missão, eles se reuniram e impuseram o que, irmãos? As mãos sobre a cabeça deles. Dito isso, vejamos o verso 4, que vai dar o destino aí dessa missão. Assim, estes, sendo enviados por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Alguns detalhes aqui. Lucas não diz assim, sendo enviados pelos outros irmãos, sendo enviados pela igreja. Não, sendo enviados pelo Espírito, porque havia no coração dos primeiros cristãos uma convicção de que quem estava no controle de tudo era o Espírito Santo. E aqui podemos também aprender. Quando uma igreja ela é fiel às Escrituras, quando uma igreja, irmãos, tem um único objetivo, glorificar a Deus, viver o Evangelho, esta igreja, independente de onde ela está, em qualquer parte do mundo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E eu pergunto a você, o Espírito Santo é um bom guia? O Espírito Santo sabe das coisas? O Espírito Santo é Deus, irmãos. E Ele guia, e Ele está no controle.
aonde há uma igreja de Cristo, espalhada por esse mundo, ali está a ação e o controle do Espírito Santo. E isso é motivo para a gente se alegrar, isso é motivo para a gente ter paz, isso é motivo para a gente confiar, independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. E disse aí o verso 4 que a gente leu, que eles foram para Seleucia, nomezinho estranho, né? E de lá foram pegar um barco, um navio, para a ilha de Chipre. Então olhe para cá. A primeira viagem missionária de Paulo foi para a ilha de Chipre. A cidade de Seleucia ainda era em Antioquia. Eu vou dar um exemplo agora, vai facilitar, espero que facilite. Quando a gente fala em Porto, aqui em São Paulo, qual que você pensa? Santos. É de lá que saem os navios. Então, Seleucia é como se fosse os Santos. É onde estavam os navios. Então, eles foram para Seleucia, Santos, e de lá pegaram a embarcação até a ilha de Chipre. Deu para entender aí o porquê? Então, a Seleucia foi o ponto de partida dessa viagem. Vejamos o verso 5, o que diz. E depois de chegarem a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E também tinham João como o cooperador deles. Então, se o ponto de partida foi a Seleucia, na Antioquia, o ponto de chegada foi Salamina, na ilha de Chipre. Então aqui já era a ilha de Chipre. Eles vão andar toda essa ilha, mas eles chegam em Salamina, ali eles começam a missão, eles começam a pregar, diz aí que eles foram nas sinagogas dos judeus e começaram a pregar, que era interessante. É interessante que, tipo assim, Paulo, e a gente vai ver muito isso, sempre que ele chegava numa cidade, ele ia direto numa sinagoga. Sinagoga era como se fosse a igreja dos judeus, onde eles se reuniam. Antigamente tinha o templo e agora tinham as sinagogas, pequenas igrejas onde os judeus se reuniam. Vocês devem se lembrar que Paulo, primeiro, era judeu, segundo, fariseu, um exímio conhecedor das Escrituras. Discípulo de Gamaliel. Todo mundo conhecia a fama de Paulo. Então qual que era a ideia aqui? Eles chegaram e foram na sinagoga. Porque quando Paulo entrava numa sinagoga, na hora davam a oportunidade para ele falar. Por quê? Porque todo mundo via nele um excelente pregador. Todo mundo queria ouvir o Paulo. Todo mundo queria aprender com o rabino, o mestre Paulo. Então Paulo entrava na sinagoga, todo mundo dava um microfone para ele. Pode pegar, Paulo. Pensando que ele ia falar da lei. Mas adivinha de quem Paulo falava? De Jesus. Então muitos judeus se convertiam dentro da sinagoga ao cristianismo através da pregação de Paulo. Então antes dele ir para os gentios, que é o foco do ministério dele, ele ia na sinagoga, aproveitava a moral que ele tinha diante dos demais e pregava o evangelho. E ainda no verso 5 a gente viu que o João estava com eles. Que João é esse? João Marcos. Força a cabeça um pouco. Quando eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, eles levaram com eles o João Marcos, que é o que escreveu o livro de Marcos. Então aqui a gente vê que nessa viagem estavam pelo menos 3 servos de Deus. O Paulo, o Barnabé e o jovem João Marcos auxiliando eles. Vejamos o verso 6, irmãos. E depois de atravessarem a ilha de Pafos, encontraram certo mago judeu, falso profeta, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, que chamava Barnabé e Saulo e desejava ouvir a palavra. Então, vamos ver esses versos que a gente leu antes da gente ir para o 8. Presta atenção aqui. Então eles estão lá evangelizando na ilha, estão indo de cidade em cidade.
Essa Pafos, essa cidade Pafos, era a capital de Chipre, a capital da ilha de Chipre. E aqui, irmãos, a gente vai entrar no ponto, acho que principal dessa mensagem, do que aconteceu. Eles encontram um tal de Bar Jesus, que depois vai ser apresentado como Elimas. Vocês preferem chamar de quê? Eu vou chamar de Bar Jesus, já que ninguém... O tal do Bar Jesus. E Lucas dá uma descrição do Bar Jesus. O verso 6 diz que o Bar Jesus era judeu, mago e falso profeta. O Bar Jesus era judeu. O que significa isso? Que ele conhecia as Escrituras. Ele não era um desconhecedor da Bíblia judaica, das Escrituras. Ele conhecia. Sabe por quê, irmãos? Os judeus aprendiam as Escrituras desde pequenininho. Isso é importante o que eu estou falando. O Bar Jesus era judeu, então ele conhecia a palavra de Deus. Só que Lucas diz que além de judeu era mago. Era um feiticeiro, era um bruxo. Lembra até do Simão Mago que a gente estudou há um tempo atrás. E o que ele fazia? Esse movimento de magos judeus, ele havia surgido no meio daqueles judeus que estavam longe de Jerusalém. Quanto mais longe de Jerusalém, mais bagunçado era a coisa. Por que Lucas o chama de mago ou de feiticeiro? Porque o que ele fazia? Ele pegava o conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele distorcia as Escrituras, e ele trazia ideias para os que ouviam ele, que mais parecia magia, esoterismo, bruxaria, feitiçaria. Então era um homem que conhecia as Escrituras, repita comigo, e distorcia as Escrituras. Era um mago, distorcia ele. E a conclusão de Lucas é que, por ser judeu e mago, ele era um falso profeta. Por que ele era um falso profeta? Porque se ele conhecia as Escrituras e distorcia as Escrituras, só tem uma conclusão. É um falso profeta. As Escrituras é a palavra de Deus. Distorcer a palavra de Deus é você trazer falsos ensinos, falsas profecias. Então aquele que conhece distorce, nada mais é do que um falso profeta. Essa foi a conclusão de Lucas. Aí diz aí no verso 7, a gente já leu, então não precisa voltar, só para a gente entender, que tinha um tal de procônsul. Procônsul é a mesma coisa que governador. Então o governador dessa ilha, da cidade de Pafos, chamado acho que Sérgio Paulo, é isso, né? Esse homem, adivinha quem era o pastor do Sérgio Paulo? O Bar Jesus. Pastor assim, tá? Estou trazendo um termo. Então o pastor do governador da ilha era o Bar Jesus, o falso profeta. Só que diz aí que o governador, o Sérgio Paulo, ele era um homem prudente. E quando chegou até ele os rumores de que tinham 3 homens pregando a palavra, Saulo, Barnabé e Marcos, ele ficou curioso. E ele mandou trazer Saulo e Barnabé até a presença dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele já tinha alguém pregando para ele, um falso profeta, mas ele ficou curioso. Olha para mim, irmãos, outra vez eu vou fazer uma inferência, não está aqui no texto, mas é uma suposição, que não é absurda, vocês vão concordar comigo. Eu acredito que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração desse governador. Eu acredito. Ele estava com um falso profeta, mas eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando. Aí quando chega Saulo e Barnabé, acredito que o Espírito Santo botou a vontade nele de ouvir o que Saulo e Barnabé tinham a dizer. E aí ele vai mandar chamar o Saulo e o Barnabé para ouvir o que ele tinha a dizer. Só que o verso 8 nos mostra a reação do Bar Jesus, do Elimas. Mas, verso 8, Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome,
resistia-lhes, procurando afastar da fé o procônsul, ou o governador. Então veja só. Imagina, eu preciso que vocês vão comigo lá e a gente cria aqui um cenário. O governador tinha um pastor. Quem era o pastor dele? O Bar Jesus, o falso profeta. Aí de repente o governador fala: eu quero ouvir a pregação de Saulo e Barnabé. O que o Bar Jesus fez? Ele se levantou, o falso profeta se levantou contra Saulo e Barnabé. É como se o falso profeta ficasse indignado com esse desejo do governador de ouvir o Saulo e o Barnabé. E fizesse de tudo para o governador mudar de ideia. Aqui, outra vez, eu estou inferindo. Eu imagino o Bar Jesus chegando no governador e falar assim: Senhor, larga a mão desses homens aí. Saulo e esse Barnabé aí, tem nada a dizer não. Tudo que o senhor precisa saber, eu tenho dito para o senhor. Toda palavra que o senhor precisa ouvir está saindo da minha boca. O senhor está preocupado com o quê? Fica aqui, que aqui o senhor está seguro. Quanto tempo que eu não sou o teu pastor? Lembrando que eu estou usando a palavra pastor, não era. E o verso 8 que a gente leu, vê de novo o finalzinho do verso 8. Resistia-lhes, procurando afastar da fé o governador, ou procônsul. O que acontece? O Elimas, ou Bar Jesus, sabia que o que ele estava ensinando não era verdade. E o que Saulo e Barnabé estavam ensinando era verdade. Então ele sabia que se o governador começasse a ouvir o que Saulo e Barnabé estavam dizendo, ele iria parar de ouvir o falso profeta. Então ele fez de tudo, resistiu de todas as formas para o governador não conhecer a verdade. Aqui está o ponto. Ele fez de tudo, o falso profeta fez de tudo para o governador não ouvir Saulo e Barnabé. Por quê? Ele estaria ouvindo a verdade. Porque Saulo e Barnabé estavam ali enviados pelo Espírito Santo para pregar o verdadeiro evangelho. Possa ser, sempre que eu falar possa ser, é porque não tem aqui. Mas a gente está pensando que o Saulo e o Barnabé ensinavam alguma coisa para o governador e vinha o Bar Jesus querendo desmentir. Não, senhor, não é por aí não. Não ouve esses homens não. Eles estão querendo colocar coisa na sua cabeça. Só que aí o bicho pegou para o lado desse camarada. Vê o que diz o verso 9 aí, ó. Então Saulo, que também se chama Paulo, eu já vou falar disso, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olhe para cá, irmãos. Primeira coisa, Saulo também chamado Paulo. Eu acredito que você já ouviu, e muitas pessoas pensam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Alguém já ouviu alguma coisa parecida? Que era Saulo, lembra Abraão? Era Abrão, Deus transformou em Abraão. Era Jacó, Deus transformou em Israel. Era Saulo e Deus transformou em Paulo. Nada disso. Assim como Bar Jesus e Elimas eram um nome só, porém em idiomas diferentes, Saulo e Paulo eram um nome só. Então a partir de agora a gente quase não vai ver mais chamar ele de Saulo. Vai ver ele chamar ele de Paulo. Então não houve uma mudança da parte de Deus. Só que a questão é que o Paulo, irmãos, o Paulo cheio do Espírito Santo, olha dentro dos olhos do falso profeta e chama ele de quê? Filho do diabo. Eu lembro que Jesus falou algo parecido. Jesus olhou para os fariseus e falou assim: o pai de vocês não é Abraão, não.
Eu tenho uma triste notícia, o pai de vocês é o diabo. O Saulo olha para aquele falso profeta que estava tentando desviar o governador do caminho certo e fala assim: tu é um filho de Satanás. Detalhe, o Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, quem o moveu a trazer aquela palavra dura para o falso profeta foi o Espírito Santo. Você é um filho do diabo. Fala também que você é cheio de engano e maldade. Você é inimigo da justiça. E eu te pergunto, até quando você vai distorcer a palavra de Deus? A casa caiu para o Bar Jesus, meus irmãos. Porque o falso homem de Deus se viu diante de um verdadeiro homem de Deus. O falso mestre se viu diante de um verdadeiro mestre. Aquele que estava cheio do diabo se viu diante de um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo não aliviou para ele. Deixa eu falar umas coisas aqui com vocês. Já que a gente não vai trazer aplicação no final, eu disse que conforme a gente estudando, presta atenção aqui, por favor, antes da gente voltar para o texto. O Bar Jesus estava preocupado com o governador? Com a pessoa do governador? Com a alma do governador? Você sabe com o que o falso profeta Bar Jesus estava preocupado? Com o dinheiro do governador. Com a posição que ele tinha diante do governador. Com a moral que ele tinha diante do governador. Porque você ser o pastor do governador te trazia certos status. Então ele não estava preocupado com o governador. Ele não queria perder os benefícios que o governador trazia para ele. Queridos irmãos, olhem bem para mim. O falso profeta não está nem aí para as pessoas. O falso profeta não se importa com as ovelhas. O falso profeta não se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa com os benefícios que aquela pessoa traz para ele. Repare que nós estamos estudando na Bíblia, para não sair dizendo que eu fico criticando os outros. Mas o falso profeta quer saber do seu dízimo. A preocupação do falso profeta quando você sai da igreja dele é o seu dízimo. É a sua oferta, é o seu serviço, é a sua mão de obra. É o benefício que você traz para ele, não é você. Você como pessoa, você como alma. Por mais triste que seja, é uma grande realidade. O falso profeta, é isso que os irmãos precisam entender de uma vez por todas. Quem está por detrás do falso profeta? O diabo. Quem estava por detrás do Bar Jesus? Filho do diabo. Irmãos, a gente tem que amadurecer a nossa visão a respeito do diabo. Nós aprendemos que diabo tem a ver com problema. Tô doente, diabo. Perdi o emprego, diabo. Vocês não pensam mais assim não, né? Se pensar, vai sair hoje esse pensamento. Briguei com a minha família, diabo. Tô triste, ansioso, depressão, problemas. E vocês não estão enxergando aonde é que está o diabo. Agindo através de falsos profetas, de falsos mestres, que estão pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina, que Paulo vai chamar inclusive de doutrina de demônios. O evangelho que não é o evangelho de Cristo, é uma doutrina de demônios. Entendem a gravidade disso? Isso é muito sutil. Porque com certeza o Bar Jesus falava da lei, falava das Escrituras. E esse é o problema. O falso profeta usa a Bíblia. O falso profeta usa as Escrituras. Distorce, mas usa. E aí a pessoa que não tem um conhecimento das Escrituras, ela olha para o falso profeta e diz assim, mas pelo menos ele está pregando a Bíblia.
Pelo menos ele está orando pelos outros. Pelo menos ele está ajudando os outros. Não, ele não está. Porque quem está por detrás dele não quer ajudar ninguém, quer destruir. Eu estou falando de Satanás. Por detrás de todo falso ensino, por detrás de todo falso profeta, por detrás de todo falso pastor, por detrás de todo falso evangelho, por detrás de toda falsa doutrina, por detrás de toda falsa igreja, está Satanás e os seus demônios. Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo. Eu não. Vocês estão entendendo que isso aqui não é coisa minha? Está lendo aqui. Paulo chama de filho do diabo. E é interessante para a gente avançar que Paulo estava cheio do Espírito Santo quando falou isso. Poxa vida, como a igreja de hoje precisa amadurecer. Quando a gente denuncia um falso ensino, as pessoas dizem que nós estamos julgando, que nós estamos criticando outras igrejas, que nós estamos criticando outros pastores. Se Paulo estivesse vivendo hoje, quando chamou o falso profeta de filho do Satanás, iam olhar para o Paulo e iam falar assim: Paulo, para de julgar, Paulo. Segue seu trabalho, deixa ele fazer o dele. Como eu recebi essa semana uma mensagem, que até agora eu não entendi muito bem, mas ao denunciar esse falso ensino de que sexta-feira é um dia carregado, sexta-feira 13 é um dia carregado, é um dia místico, como dizem por aí, que sexta-feira 13, não sei o quê. Aí eu respondi uma pergunta que me fizeram, dizendo que isso é tudo superstição, que isso é tudo balela, que isso é tudo mentira. Aí eu recebi uma mensagem assim: bonito, que cristão você é, hein? Em vez de atacar o ocultismo, está atacando as igrejas. Eu pensei em responder, mas sabe quando você cansa? Você fica desgostado, você se desgasta em querer falar para quem não quer ouvir. Mas eu ia dizer para ele o seguinte: Paulo nunca criticou o ocultismo. Paulo nunca se levantou contra a macumba. Mas contra os falsos profetas, a gente vê ele se levantando. Filho do diabo. Eu quero dizer a você, meus irmãos, que não tenham medo de denunciar o que é errado. Falar mal do que é mal é bom. Não entendeu, não? Falar mal do que é mal é bom. Denunciar o erro é certo. Combater a mentira faz parte da verdade. Então não tenha medo. O dia que você precisar denunciar um erro, não tenha medo. Porque ser cheio do Espírito Santo é viver o certo, ensinar o certo, mas combater o errado. Porque quem não combate o errado está se tornando conivente àquele erro. E podem falar o que for de você. Lembre-se do Paulo, que quando fez isso, estava cheio do Espírito Santo. Já estamos caminhando para o fim. Falta o verso 11 e o 12. Olha o que o verso 11 diz aí, irmãos. E agora, diz que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem veres o sol por algum tempo. E logo em seguida, caíram sobre ele, quer dizer, sobre o falso profeta, uma névoa e uma escuridão, e andava em volta, procurando quem o conduzisse pela mão. Irmãos, Paulo falou: a mão de Deus está sobre você. Para abençoar ele? Para cegar. Juízo. A gente não sabe se esse homem se converteu. Esse homem não aparece mais. Mas que o juízo de Deus estava sobre ele. Está. Irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres, eles vão de prestar contas diante de Deus, caso não se arrependam. Já que eu estou em família, antes da gente ver o verso 12, acredito que estamos em família, eu quero dizer a você uma coisa: Deus foi muito bom comigo.
Deus teve muita misericórdia de mim. Tem não, teve não, Ele tem. Mas sempre que eu vou orar hoje, eu reconheço que se Deus não tivesse me libertado do falso evangelho, eu como pastor, pregando errado, ensinando errado, a casa ia cair para o meu lado um dia. Porque eu não era muito diferente do Bar Jesus, não. Eu reconheço isso, o Espírito Santo me mostra isso. Então quando você vê um falso profeta se saindo bem, ore para Deus ter misericórdia dele. Porque ele pode se sair bem nessa vida, mas nada passa batido, diante do Senhor. Tem uma frase de efeito que é assim, aqui se faz, aqui nem sempre. Às vezes o que se faz aqui se paga lá, mas paga. Então a gente tem que olhar para o falso profeta. O Senhor tenha misericórdia dele. Que o juízo sobre aqueles que distorcem a palavra para benefícios pessoais é um juízo muito terrível. Paulo chama ele de anátema, de malditos. E o verso 12 termina com uma boa notícia. Vamos ver qual é? Então, o procônsul, o governador, ao ver o que havia acontecido, olha que maravilha, creu, ficando impressionado com a doutrina do... Oh, que maravilha! Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Entenderam, não? O falso profeta perdeu a batalha. A verdade prevaleceu. O governador se libertou do falso ensino. Ele creu que o que estava saindo da boca de Paulo e Barnabé era o verdadeiro evangelho. Ele virou as costas para aquele falso ensino e passou a viver o verdadeiro, puro e simples evangelho. Eu estou sorrindo porque eu participo dessa realidade. E muitos dos irmãos que estão aqui também. O Senhor nos livrou do falso evangelho e nos deu a chance de recomeçar e vivermos o puro, simples e maravilhoso e poderoso evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu pergunto a você, a verdade prevaleceu ou não prevaleceu? E ela prevalece. Na vida dos eleitos de Deus, a verdade, ela sempre vai prevalecer. Oh, queridos, vamos agradecer ao Senhor neste momento. Oh, Pai, obrigado por esta palavra que estudamos hoje.